Bom dia, pessoal, graça e paz. É um prazer estar aqui mais uma vez para compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje a respeito de causas, a respeito de bandeiras, né? Esses dias eu estive refletindo um pouco a esse respeito e pensando de como nós estamos rodeados de causas para defender, de bandeiras para adotar, né? Sejam elas causas sociais, sejam elas causas políticas, sejam elas as causas que forem, mas ao longo da história da humanidade a gente sempre se viu rodeado por causas, por bandeiras, por ideais a defender, né? Então, hoje a gente vê causas dos direitos dos animais, dos direitos humanos, causas dos direitos das pessoas com deficiência, enfim, temos diversas pautas, diversas causas nos rodeando, muitas delas lícitas, muitas delas totalmente alinhadas com a palavra de Deus, outras não, mas enfim, independente disso, o ser humano ele sempre se atraiu, sempre se viu interessado em, de certa forma, defender uma bandeira, defender o que eu chamo aqui de um grupo de causas, né? E eu pensando a respeito disso esse final de semana, eu me fiz a pergunta de qual seria a causa mais importante, ou aquela causa que o cristão deveria sempre defender e buscar e propagar sempre em primeiro lugar, né? E Deus pela sua infinita grandeza e bondade, ele me remeteu a dois textos. O primeiro deles se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, né? Então, o primeiro texto se encontra em Romanos, capítulo 1, verso 16. O apóstolo Paulo escreveu o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aqui eu dou destaque para a segunda parte do versículo. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também grego. Essa deveria ser a causa, deveria ser a bandeira de todo cristão, a primeira bandeira, a mais importante. Acho que se nós defendêssemos ou se nós propagássemos essa bandeira com a mesma intensidade com que defendemos e propagamos outras bandeiras, com certeza esse evangelho, esse poder de Deus já teria transformado muito mais vidas nos nossos tempos. Então, entender que o evangelho, o que seria o evangelho é a boa nova de salvação que foi nos dada através do sacrifício de Jesus Cristo. Tem um outro texto também que se encontra no livro de Atos, capítulo 2, do verso 22 ao verso 38. Eu selecionei só alguns versículos aqui para compartilhar com vocês. A palavra de Deus ela diz o seguinte: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse ele detido por ela, porque a respeito dele disse Davi: a este Jesus Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Bem, como eu disse antes, existem muitas causas ao nosso redor. Nós devemos fazer um filtro e esse filtro deve ser feito com base na palavra de Deus, de quais causas estão alinhadas com a palavra de Deus, alinhadas com a nossa crença, e defender essas pautas, defender essas causas e buscar estar realmente envolvidos em defendê-las. Mas a causa mais importante, a pauta mais importante que todo cristão deve defender e deve propagar diariamente, não apenas com a sua boca, mas com o seu testemunho, é a pauta de que Jesus é Deus, de que Ele é o Filho de Deus que veio aqui à Terra, entregou-se o sacrifício por amor a nós, e que nós só encontramos reconciliação com Deus mediante a fé nesse sacrifício. Que todos nós possamos ser
verdadeiros defensores dessa causa, de que o Evangelho, de que a boa notícia, ela é o poder de Deus para a salvação de toda a humanidade. Que o Senhor te abençoe e tenha um ótimo dia.